Olá, o SIN Notícias está começando. Nesta edição você vai ver. Feridos deixam o hospital após grave acidente na BR-101 em Sooretama. Na madrugada desta quarta-feira, um caminhoneiro morreu em outra batida. Aumento anunciado da gasolina deixa apreensivo o consumidor linharense. A compra do carro novo mais distante por causa do aumento no IOF. Espírito Santo deve continuar firme na geração de emprego em 2015, é o que prevê a Federação das Indústrias do Estado. O assunto é tema de uma entrevista no SIN Notícias. Inscrições abertas para o estágio remunerado para jovens no Ministério Público Estadual. Estas e outras informações a partir de agora no SIN Notícias. Linhares se vê aqui. Foram liberadas do hospital nesta quarta-feira as vítimas do grave acidente ocorrido no quilômetro 117 da BR-101 no final da tarde desta terça-feira. 5 carros se envolveram na batida e 2 pessoas morreram, dentre elas um idoso de 84 anos. As imagens revelam um grave acidente no quilômetro 117 em Sooretama, com vítimas fatais e vários feridos. 5 veículos foram envolvidos numa colisão. Um veículo Gol com placas de Conceição da Barra, um Corolla da cidade de Crato, no Ceará, 2 ônibus de uma empresa de exportação de Sooretama e um caminhão-baú de Santa Maria de Jetibá. Vários curiosos acompanharam o trabalho do Corpo de Bombeiros para resgatar feridos leves e recolher os corpos de 2 pessoas que viajavam nos carros pequenos envolvidos no impacto. O resultado: 2 mortos no local. Mateus dos Santos, de 84 anos, era morador de Conceição da Barra. Estava indo para uma consulta médica com outras 3 pessoas no Gol branco. Não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal de Linhares. Os outros ocupantes foram retirados do carro com ferimentos leves. A outra vítima fatal estava no Corolla. O nome dele é Francisco das Chagas Penha, que ficou preso às ferragens. A redução de velocidade era anunciada a todo momento e, junto com ela, a informação de interdição da rodovia BR-101. O grave acidente de ontem ainda está sendo investigado. Testemunhas disseram que o motorista do caminhão-baú não conseguiu reduzir a velocidade e aí teria provocado o acidente. É o que confirma a Polícia Rodoviária Federal, que ainda vai finalizar um boletim de ocorrência sobre a tragédia. Olha, a informação que nós temos é que havia uma obra na rodovia, né, o trânsito estava parado, né, estava seguindo um sistema Parecida, então tinha uma fila e o veículo que colidiu na traseira dos outros não observou ali a contenção dos veículos e veio colidir na traseira de vários veículos. A pista foi liberada já por volta das 21 horas, depois de um trabalho intenso para retirar o que sobrou dos veículos. O saldo final de feridos foi de 8, todos levados para o Hospital HGL da cidade. O trecho é considerado perigoso por causa da incidência de casos como esses. A Polícia Rodoviária Federal tenta explicar o número elevado de acidentes na região. Ocorre que é uma zona rural, né, os veículos acabam empreendendo uma velocidade maior e na hora de emergência em que precisa reduzir, às vezes não dá tempo. A cautela é muito importante, né? E na madrugada desta quarta-feira, outro grave acidente voltou a acontecer na BR-101. A gente vê as imagens aí, a gente vê a carreta de eucalipto e esse acidente aconteceu durante a madrugada. O caminhão, esse caminhão que a gente vê aí nas imagens, a cabine desse caminhão chegou a se soltar. O motorista deste caminhão acabou morrendo. Uma carreta e 2 caminhões se envolveram na batida. O motorista do caminhão carregado de cimento morreu no local. Ele foi identificado como Reginaldo Apolinário. Segundo informações, os 2 caminhões seguiam no sentido norte da rodovia e a carreta no sentido contrário. O condutor de um dos caminhões tentou desviar após uma freada brusca do veículo que seguia logo à frente e acabou batendo contra a carreta. Com o impacto, como eu disse, a cabine do caminhão foi arrancada. O trânsito ficou lento ainda e ainda pela manhã era possível ver o resultado da colisão, os destroços ali. A empresa responsável pela administração da rodovia fazia a retirada de todos esses destroços, mas o risco de acidente ainda continuava, até porque o pessoal acaba exagerando muito na velocidade em toda a região. Impressionante as imagens deste acidente ocorrido no quilômetro 113, um pouquinho antes do acidente ocorrido ontem lá em Sooretama.
quilômetro 113 da BR-101. É um trecho de reta, mas que infelizmente os motoristas acabam exagerando na velocidade e nas ultrapassagens indevidas. O aumento previsto para o preço da gasolina e do óleo diesel já tem preocupado comerciantes e motoristas aqui em Linhares. A previsão é de que o aumento nas bombas já seja percebido a partir do início de fevereiro. Mais uma vez, o bolso do consumidor sofrerá impacto por causa do preço da gasolina e do óleo diesel. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda e pelo secretário da Receita Federal na tarde desta segunda-feira. Os consumidores pagarão mais caro pela gasolina e pelo óleo diesel. Estima-se que o reajuste fique entre 5% e 7% nas bombas. A gasolina deve aumentar 22 centavos o litro. Já relacionado ao óleo diesel, o aumento deverá ser de 15 centavos na refinaria. Os preços desses combustíveis sofrerão reajustes porque a Petrobras repassará ao mercado a elevação do PIS/COFINS e da CID. Como era de se esperar, o consumidor não gostou nem um pouco da ideia. Está acostumado, né, com os acontecimentos que por tudo aumenta todo dia, então mais um aumentozinho de alguma coisa na vida da gente é normal já. O petróleo está a R$60 o barril e em todos os países do mundo a gasolina baixou, só no Brasil que subiu. É a política econômica do país, infelizmente. Este comerciante prevê queda no movimento por causa do reajuste. Vai interferir em toda a economia do país, né? Porque vai dar um pouco de recessão no começo, o pessoal vai ter que acostumar com esse aumento, não tem jeito, entendeu? As nossas vendas vão cair, igual outras vendas vão cair também, transporte vai ter que subir, passagem de ônibus, então vai interferir em toda a economia do país. Já o dono deste outro posto afirma que é bom preparar o bolso, pois o aumento deverá ser percebido nas bombas no próximo mês. A previsão é dia 1º de fevereiro que vai ter o aumento, vai ser passado para o consumidor dia 1º de fevereiro. Essa é a informação que a gente tem. Certeza? A gente não tem, mas essa é a previsão. O governo anunciou que seria 22 centavos por litro a mais. Aí se você colocar hoje está 2,99 mais 22, né, vai dar 3,21, né? É isso. Essa é a previsão. Agora, essa situação pode ser um pouco mais, um pouco menos, depende da distribuidora. Não tem jeito, né? O ano começando e os reajustes, né, os impostos subindo. Uma má notícia, infelizmente. Mas agora vamos falar de esportes. O nosso cronista Altemar Félix traz os destaques de hoje do Linhares, que se prepara para a estreia no Campeonato Capixaba deste ano. É com você, Altemar. Muito bem, Cláudio Henrique, o assunto continua sendo o Linhares Futebol Clube no Campeonato Capixaba de Futebol Profissional 2015, estreia dia 31 de janeiro, 99,9% vai ser no campo do América. E o Linhares está trazendo uma novidade para este ano, a volta do meio-atacante William, que esteve na Suécia e está de volta ao clube. Já está fazendo uma boa companhia lá ao artilheiro Paulinho Pimentel e também o outro atacante linharense, que é o Zé Augusto. O William é linharense da Gema, nascido no bairro Interlagos, de onde é sua família, está de volta. O recado para a torcida, hein, William? Qual é o recado aí para a torcida? Tudo beleza? Tudo tranquilo. Então, o recado. Aí a gente está, como eu te disse antes, a gente vem treinando forte e o Adalto vem, junto com o Nanico, vem fazendo as suas contratações. E eu tenho certeza que a gente já colocou em foco, o nosso objetivo é buscar o título. Então, os torcedores linharenses podem ficar tranquilos que a gente vai buscar desempenhar o melhor futebol para que a gente possa trazer esse título para Linhares. Tá legal. O William, 30 anos, casado, uma filha. Bom, e o Linhares está com um trabalho muito bom na área de preparação física e de fisiologia, misturado com fisioterapia e até mesmo na área de exames, na área de enfermagem. Por quê? Porque já está em prática uma parceria com o curso de Educação Física da Faculdade Pitágoras, que deve ser oficializada na semana que vem. Mas os testes já foram feitos 2 dias de teste. Está aqui conosco o professor Marco Aurélio, Cláudio Henrique. Ele é coordenador do curso de Educação Física da Faculdade Pitágoras. Depois de todos esses testes aí, e agora o que vai ser feito, professor Marco Aurélio? Bom, depois de todos os testes feitos, nós vamos estatisticamente mostrar a qualidade de cada jogador, né, o percentual de cada um, e logicamente depois nós passaremos para a comissão
e até mesmo para o jogador, ele precisa tomar conhecimento disso. E nós, daí então, teremos toda a recomendação e o trabalho específico para cada um deles. Tá certo. Esse trabalho é muito importante. Poucos clubes aqui no estado do Espírito Santo fazem um trabalho preventivo neste sentido. Só falta agora assinar, colocar tudo no papel para que o acordo, a parceria seja oficializado, envolvendo então Faculdade Pitágoras com o curso de Educação Física, todos saem ganhando, inclusive os alunos do curso que saem das 4 paredes, e o Linhares Futebol Clube. Além do William, que está treinando no grupo o atacante Manita, né? Tá chegando aí do Equador e por enquanto tem agradado. O Linhares ainda procura um goleiro mais experiente para se juntar ao Merivaldo. É com você, Cláudio Henrique. Obrigado, Altemar, pelas informações. Vamos agora saber como fica o tempo nesta quinta-feira aqui na região. Sol forte durante o dia, sem possibilidade de chuvas. Linhares, mínima de 21, máxima 35 graus. Colatina, a mínima de 20, máxima 36. São Mateus, mínima de 22, máxima 34 graus. Já em Vitória, mínima de 23, máxima de 37 graus. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a compra do carro zero um pouquinho mais difícil com o aumento do IOF. É o assunto da nossa entrevista do segundo bloco. Já já a gente retorna. Termina no próximo domingo o prazo para as inscrições do processo seletivo de estagiários do Ministério Público Estadual. A bolsa estágio é de R$ 800 mensais, mais R$ 100 de auxílio transporte. A carga horária é de 4 horas diárias. Podem se candidatar às vagas do curso de Direito estudantes a partir do 5º período. Para as demais áreas, as vagas são para estudantes a partir do 2º ano de graduação. O processo seletivo vai contar com prova objetiva para todos os candidatos, além de redação apenas para estudantes que forem concorrer às vagas de comunicação social, jornalismo. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 25 de janeiro, domingo, através da internet. O endereço é www.mpes.mp.br. Os exames serão aplicados no dia 8 de fevereiro, das 9h30 da manhã ao meio-dia. Vamos saber agora os números da cotação do café. Arábica tipo 6, R$ 450 a saca. Arábica 7, R$ 280. Conilon tipo 7, cotado a R$ 269 a saca. Quem planejava ou planeja comprar o carro financiado neste início de ano ou fazer qualquer outra compra com empréstimo bancário, o momento não podia ser pior. Em relação aos carros, além do IPI que voltou aos percentuais de origem, a alta no IOF deve também pesar muito no bolso do consumidor. O mercado, que já começou lento em 2015, deve continuar com o freio de mão puxado nos próximos meses. O aumento do imposto sobre as operações financeiras, o IOF, de 1,5% passou para 3%. Chegou como um balde de água fria para quem pretende comprar o carro zero. Todo brasileiro sonha em ter o carro zero, mas esse sonho pode ficar um pouco complicado, porque além do aumento da gasolina, está previsto também o aumento do IOF e o retorno ao percentual normal do IPI. E isso vai afetar o bolso do consumidor. A nova tarifa passa a valer a partir desta quinta-feira. Boa parte das operações financeiras devem ficar mais caras. Nas concessionárias de automóveis, o estoque de 2014 é que ainda dão fôlego às vendas. A procura está sendo bem movimentada, né? A gente está com estoque limitado, né? A maioria 14 e 15, porque os carros 15 e 15 só começam a chegar a partir de fevereiro. Então, na verdade, a procura está sendo grande por causa dos impostos, porque eles não estão nesses carros 14 e 15. Eles só começam a chegar agora a partir do 15 e 15, que chega em fevereiro. Mas o gerente desta outra concessionária acredita que o aumento do IOF e a volta do IPI ao percentual de origem podem interferir nas vendas a partir de agora. A procura tem sido muito forte devido ainda às montadoras não terem repassado ainda todo o aumento. E ainda a gente tem estoque remanescente do ano passado. Então, a princípio, não tem impactado tanto quanto a gente imagina que vai impactar no decorrer do ano. Mas não é apenas o financiamento de carros que vai sofrer com o reajuste. A compra financiada dos eletrodomésticos também vai ficar mais cara.
Ou seja, qualquer empréstimo bancário vai ter incidência maior de juros, né? Para ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre esse assunto, nós recebemos o consultor financeiro Abel Fiorotti Loureiro. Tudo bem, Abel? Seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, Cláudio. Bom, Abel, quer dizer que a hora não é muito propícia para essas compras financiadas, né? Pois é, né? Estamos sendo aí presenteados nesse início de ano com um pacote aí de aumento de impostos, aumento de gasolina, como a própria matéria falou. Um cenário assim meio que as pessoas estão bastante apreensivas com esse novo cenário. Em relação especificamente ao IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, o governo não só aumentou, mas como dobrou a alíquota existente, o que certamente terá um impacto muito grande, principalmente nas compras financiadas de veículos. Agora, isso já era esperado também. O governo ele ia acabar aumentando mesmo, né? Mais cedo ou mais tarde, os impostos. Sim, uma vez que o descontrole fiscal brasileiro, principalmente no ano anterior, foi muito alto, nós tivemos um crescimento econômico muito pequeno, alguém tem de pagar a conta, né? Na economia existe uma frase célebre de um grande economista norte-americano chamado Milton Friedman, que ele sempre dizia, não existe almoço grátis. Então a conta, alguém sempre vai pagar ela. E agora a sociedade como um todo vai ter de pagar essa conta. Ao invés de diminuir gasto público e ser mais eficiente, o governo está adotando uma solução talvez das mais fáceis. Vamos aumentar imposto. O brasileiro que já paga pouco imposto, né? Eu estou sendo irônico, obviamente, vai ter de novamente ter que arcar com mais carga tributária. Carga tributária é essa que nós somos hoje um dos países de maior carga tributária do mundo. Nós já temos uma carga tributária de cerca de 38% do PIB brasileiro, o que é muito alto. O que acaba travando também os investimentos, o crescimento da economia como um todo, né? Com certeza. O que gera desenvolvimento econômico? Quando você amplia crédito, quando há inovação. E incentiva o empreendedorismo, a produtividade, a meritocracia. Quando você taxa e aumenta, obviamente, alguns empresários se sentem menos atraídos a investir, as pessoas começam a consumir menos, isso faz com que a roda econômica diminua um pouco a sua atividade. Mas é necessário, tá? O ajuste é necessário, mas o ajuste não tem que ser só no aumento de preços. O governo também tem que enxugar gasto público. Tem que ser mais eficiente na gestão dos recursos, não só aumentando o tributo, não só jogando a parcela maior de contribuição para a sociedade. Ele tem que gerir eficientemente também os seus recursos. Para as pessoas que estão em casa, para entender um pouco mais dos motivos, né? O que a gente pode dizer? O que está por trás disso tudo, desse aumento de IPI, de IOF, volta da CID, questão dos combustíveis aí? O governo quer fazer caixa mesmo com o nosso dinheiro? É isso que está acontecendo? Não, é muito simples. O governo não está conseguindo fechar as contas. E para isso ele precisa, como eu disse, se o governo não é eficiente na gestão dos recursos, o governo conseguiu, ano passado, uma proeza, ele conseguiu gastar muito mais do que qualquer meta. Ele não conseguiu cumprir meta nenhuma, primeiro de superávit, ele não conseguiu de crescimento, tudo aquilo que havia prometido, o governo não conseguiu. Então ele gastou-se demais e, para fechar a conta, ele não tem nesse momento outro artifício a não ser ter que aumentar os impostos, que é uma pena no Brasil. Para ficar um pouquinho mais explicado, o superávit é exatamente o que sobra daquilo que o governo faz os pagamentos? O superávit seria, se você pegar todas as receitas do governo, menos as despesas correntes, fora o encargo financeiro. Numa empresa seria o lucro? O lucro operacional. Sem a despesa financeira. Seria como se fosse um lucro, eu não vou dizer lucro, porque lucro é um conceito econômico. Seria uma geração de caixa operacional da empresa. O quanto que ela gerou, ou seja, do quanto que ela recebeu e do quanto que ela pagou, o quanto que sobrou, levando em conta somente o resultado das suas operações. Mas você acha que essa tática já é uma tática brasileira mesmo, de apertou, faltou dinheiro, vamos aumentar os impostos para resolver? É como se fosse um empresário, fazendo uma analogia, ele precisa melhorar o resultado, ele precisa pagar as contas, eu vou lá e aumento o preço. Só que o mercado é concorrencial, ou seja, o concorrente não aumenta, se ele aumenta, o consumidor vai comprar naquele que paga, que tem um preço menor. E ele não vai vender, então essa tática não funciona para a iniciativa privada. O governo ele acaba adotando desse expediente, infelizmente. A perspectiva é que esse arroxo continue, então? Esse ano de 2015 é um ano, o governo já sinalizou um ano onde nós vamos ter um arroxo mesmo, vamos ter menos dinheiro na praça, o governo está taxando aí operações de crédito, ou seja, como qualquer ativo, o custo do dinheiro está aumentando, os juros, a perspectiva da Selic aumentar mais ainda. Então o que acontece? É um ano de ajuste e equilíbrio, vamos dizer assim. Mas eu acredito muito que 2016 é um ano de recuperação. Mas ainda assim, nós temos que ter uma visão otimista.
É lógico que existe aí aumento de tributo, existe uma série nós estamos sendo expostos a uma série de notícias de certa forma negativa, mas ainda há campo, a economia brasileira é grande, as pessoas têm de estar organizadas. Quando há problemas de arroxo, o empresário, as pessoas físicas, as famílias que estão desorganizadas terão muito problemas para passar por situações de crise, de problema financeiro. Mas quem está bem capitalizado não tem época melhor para fazer negócio. A dica é comprar mesmo à vista, se houver essa necessidade de comprar, não é isso? Sim, não tenha dúvida. Quando você compra à vista, você além de ter desconto, você está evitando uma série de tributos, como por exemplo o IOF, se você for financiar ou fazer qualquer operação de crédito. Então, a compra à vista já era aconselhável. E agora ela é mais ainda. Mas é lógico, para comprar à vista, precisa de quê? Disciplina e precisa de planejamento. Guardar um dinheirinho. Tem que guardar, tem que poupar. Tá joia. Abel, mais uma vez, muito obrigado. Abel Fiorotti Loureiro, analista financeiro, traduzindo um pouco esses números, né? Esse aumento de IPI e de IOF aí. Obrigado. Agora, em relação ao IOF, o governo dobrou a alíquota, importante, tá? Para financiamentos em até 12 meses. Se você for financiar um veículo num prazo superior a 12 meses, continua valendo o IOF anterior, de 1,5, ok? Então isso é importante. É lógico que quanto mais meses você tiver no seu prazo de financiamento, mais juros, mais juros você vai pagar. Mas assim, só para os financiamentos em 12 meses. Então, se a pessoa às vezes precisa trocar o carro e tudo, ela tem que fazer conta. Ela vai pagar um tributo maior, mas entre fazer em 12 ou 13 meses, é óbvio, né? Que você faça um mês a mais, vai fazer com 13 meses, para não estar incidindo aí 3%. É uma base duplicada na alíquota. Tá, joia. Muito obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Um abraço. Bom, vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho vamos falar do setor industrial capixaba, que deve crescer acima da média nacional em 2015. É o assunto de uma outra entrevista aqui do nosso telejornal. Instantinho só, a gente já volta. A Federação da Indústria do Espírito Santo, a FINDES, divulgou dados de um estudo que mostra as perspectivas de crescimento para o Espírito Santo em 2015. A expectativa é de que o Estado cresça acima da média nacional e continue firme na geração de emprego. O diretor adjunto da FINDES na região, Vilmar Barros, está conosco para falar desse assunto. Tudo bem, Vilmar? Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo. Antes da gente começar o nosso bate-papo, nós vamos conferir uma matéria feita pela Record News Espírito Santo sobre esse assunto. Crescimento acima da média nacional. Assim foi o ano de 2014 no Espírito Santo e também é a projeção para o setor produtivo e industrial em 2015. Um estudo realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo aponta uma perspectiva de 5% de crescimento na indústria capixaba. Aqui no estado, nós estamos otimistas, porque nós temos aí grandes projetos que foram inaugurados em 2014, nós temos projetos robustos aí que vão entrar em funcionamento o ano que vem, a exemplo da própria Jurong, do estaleiro Jurong, da ampliação desses projetos mais ligados à linha de mineração. Então eu estou otimista aqui do estado. Isso não quer dizer que o Brasil vai crescer igual o estado do Espírito Santo, mas o Espírito Santo, nós estamos aí acreditando que a nossa produção física de 2015 ela chegue a 5%, pontos percentuais, e o nosso PIB aqui no estado ele gira em torno de 3% positivo. O bom desenvolvimento da indústria extrativa também influencia a projeção do PIB para 3,5% no estado, bem acima do esperado para o país, com crescimento estimado em 0,5%. Com novos investimentos estrangeiros e a realização de obras e melhorias no setor, o ano de 2015 também será de inovação em terras capixabas. O Instituto Serai de Tecnologia é um investimento novo aqui do estado, é um investimento que vai contemplar o setor metal mecânico e ele vai ser praticamente um incentivador de investimentos em inovação. A inovação do passado, ela era prioridade somente nas grandes empresas. E nós aqui na FINDES estamos estimulando não só a média, mas também a micro e pequena empresa que precisa inovar. Não só em produtos, mas em marcas, em processos. Então o Instituto realmente ele vai ser uma ferramenta disponível para todos os segmentos da indústria capixaba. Foi anunciado um investimento de 200 milhões de reais, sendo que 82% deles vão para a educação.
e também a construção do Instituto Senai de Tecnologia, aqui em Vitória. A obra já será licitada no mês que vem. O Instituto terá uma estrutura inédita no Espírito Santo e terá o foco na prestação de serviço para o setor metalmecânico. Novas unidades de ensino serão implantadas por todo o estado. E a meta é de mais de 229.300 matrículas no SESI e Senai. O fortalecimento da indústria no interior do estado também é prioridade para os próximos anos. E na sede da Findes em Vitória, o Centro Cultural também terá suas obras retomadas. A licitação para concluir o espaço no topo do edifício da Reta da Penha foi aberta nesta terça-feira. Bom, que bom, né, essa informação que faz um contraponto exatamente com o que o Abel Fiorotti falou no bloco anterior, dessa retração da economia. A gente vê uma perspectiva de crescimento para a nossa, pelo menos para a indústria capixaba. Não é isso, Vilmar? Um otimismo muito bom, né? A Federação da Indústria vem com a perspectiva de que a gente consiga manter a média dos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos, o estado do Espírito Santo ele teve um crescimento acima da média nacional. Nós atingimos 4,5%, enquanto o país teve crescimento de 2,7%. Agora, tem algum fator específico que tem dado essa vantagem para o nosso estado? Existem alguns fatores que fazem o crescimento. Um deles é a política do Estado voltada ao processo de industrialização. Então, a política de Estado, junto com as inovações tecnológicas que os setores estão adquirindo. A gente tem pontos de partida que são lideranças nacionais. Extração de granito, nós somos líderes nacionais. O nosso polo moveleiro aqui de Linhares, ele vem representando um grande crescimento. Um grande empregador, né, também. E também de crescimento setorial, né? Enquanto vários setores você tem decréscimo, eles vêm mantendo o crescimento ao longo do tempo e que vem equilibrando a nossa balança. Nosso setor de café também ele consegue representar muito bem, muito o estado do Espírito Santo, então a gente consegue gerar esses desequilíbrios. Pois é, um pouco dessa diversificação e também dessa descentralização dos investimentos que a gente tinha muito na região metropolitana de Vitória. Hoje a gente vê muitas indústrias instaladas pelo interior. Tudo isso faz com que o estado todo saia ganhando? Com certeza. O sistema Findes ele iniciou o processo de descentralização. O presidente Marcos Guerra ele foi muito feliz quando ele deu o poder das regionais de crescer e de evoluir e vem trazendo um resultado positivo hoje para o setor. E o setor indústria vem respondendo com toda essa eficiência que a gente está precisando. Bom, quando se fala em crescimento do setor industrial, né, algo em torno de 5%, como foi dito, a gente lembra logo do emprego, da geração de emprego, que é um resultado disso tudo, né? Ou seja, para nós capixabas, toda essa perspectiva ruim em relação ao Brasil, para o Espírito Santo em relação ao emprego, a gente não pode reclamar. Se todos os investimentos propostos para o estado do Espírito Santo acontecerem, nós vamos ter, na fase de implantação desses investimentos, nós vamos ter algo em torno aí de 22 mil empregos gerados para a construção. E nós vamos ter na parte de operação, quando tiverem tudo pronto, algo de 50%, 11 mil empregos diretos, é o que a gente espera até 2017. Vilma, agora a gente tem que falar também do que pode atrapalhar todos esses planos, né? O que pode trazer um problema para isso aí? O que pode atrapalhar? Há minutos atrás a gente tinha uma expectativa aí de que a única coisa que poderia atrapalhar o crescimento do estado do Espírito Santo seriam os fatores energéticos, que a gente é final de linha e é um problema que aconteceu no Brasil. Desligar o sistema é um negócio que nos preocupa muito, porque sem energia não tem crescimento. Mas não vou negar que a notícia do Abel, da influência do IOF, principalmente para a gente que tem linha branca, que é basicamente toda a linha de financiados, né, veículos, e eu não sei como é que o mercado vai responder sobre isso. Mas o brasileiro sempre é muito otimista, a gente espera que essas projeções elas se confirmem mesmo. Mas a projeção de imposto para o setor indústria, ela é um complicador e a gente não tem respostas imediatas enquanto a gente não sabe a influência que ela vai gerar. O setor indústria, o ideal é que os impostos fossem... O setor econômico, se ele fosse neutro, ele tivesse uma regra fixa e que ela não alterasse. Correto. Porque você trabalha, faz planejamento e executa.
Esse seria o ideal para o setor indústria. Essas mudanças, elas nos preocupam. Vamos falar do trabalho da Findes aqui na região. Tem projetos para ampliação da área educacional do sistema SESI-Senai aqui em Linhares, Colatina também? Já tem esse projeto? A regional, todas as regionais dos sistemas Findes estão recebendo investimentos. Nós já recebemos a parte do Senai nos 3 primeiros anos do governo do presidente Marcos, agora nos 3 próximos. No primeiro já está saindo a unidade nova do SESI, que nós estamos reformando agora, 9,5 milhões de investimento já licitado e trabalhando. Né? A empreiteira já está lá executando o serviço. A obra já começou? Já. Ela começou o ano passado em dezembro e agora nós já estamos pleiteando ao presidente Marcos mais algumas inovações. A gente espera até o final do mês já está com um projeto para execução, algo em torno de mais uns 3 ou 4 milhões, que é a construção de mais 3 laboratórios e mais algumas salas de aula para que a gente possa fazer a junção SESI-Senai e permitir um crescimento do número de alunos. Oportunidade para os nossos jovens aqui da região, porque sem qualificação não adianta a geração de emprego sem ter essa mão de obra qualificada, né? E o sistema Findes aqui em Linhares, ele vem batendo meta todos os anos na parte educacional. Nós temos bons resultados no ensino educacional do SESI e temos excelentes resultados no Pronatec e nos cursos técnicos do setor. Esperamos que isso tudo continue. Vilmar Barros, diretor adjunto da Findes aqui na região, eu quero agradecer muito a sua participação, trazendo essas informações preciosas para a nossa economia. Tomara que todas essas projeções elas se confirmem. Muito obrigado pela presença. Obrigado vocês. O Sistema Findes agradece, em nome do presidente Marcos, pela oportunidade de estar mostrando o que a gente tem feito pelo desenvolvimento regional. Tá joia. Bom, essa edição do Sim Notícias está terminando e você pode contribuir com o nosso telejornal enviando a sua sugestão de reportagem. O e-mail aparece aí na tela, pautalinhares@redesim.com. Acesse também o nosso canal nas redes sociais ou ligue para o telefone que aparece no vídeo 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.